Tá, beleza, pessoal. Se vocês quiserem trazer questão também para resolver na aula, a gente resolve depois. Eu acho que eu já vou começando já. Boa noite, Larissa, beleza? Nova Valquíria. Eu não sei te responder, viu? Para ser bem sincero. Eu acredito que não seja a que mais cai, não. Mas cai bastante, porque o Enem gosta muito de aquela parte que vocês estão vendo na frente maior, né? Que é essa relação de transformação de energia, trabalho, potência. O Enem costuma cobrar bastante isso, assim, pelo que eu me lembro, né? Na época que eu estudei para fazer o Enem. Mas tem muito tempo que eu não olho, assim, tipo, essas estatísticas, mas com certeza que ótica não é o que mais cai, não, mas geralmente cai um pouco. Pessoal, eu vou só fazer essa questão aqui, que, tipo, é uma questão mais de revisão mesmo, né? Só para comentar um pouquinho do que a gente conversou na aula passada e para, enfim, para dar uma retomada sem ficar falando demais. Beleza? Então tá bom. A questão, né? Ela é do UFMG, não sei o ano. Essas questões eu tô tirando da apostila de vocês também. Beleza, pessoal? E aí, então a questão é a seguinte: Marília e Ediceu estão em uma praça iluminada por uma única lâmpada. Assinale a alternativa em que estão corretamente representados os feixes de luz que permitem a Disseu ver Marília, né? Então, lembrando lá, pessoal, quando a gente conversou, né, como que funciona a luz e a formação da imagem, vocês lembram que eu comentei que a luz é como se fosse uma espécie de mensageiro da imagem, né? Então, a luz carrega a informação de que a imagem está lá. Então, para a gente conseguir enxergar a imagem, a luz tem que chegar até a gente carregando essa informação. Então, se a gente partir dessa ideia, o que tem que acontecer para a gente ver a Marília? Bom, tem que chegar a luz até a Marília. Essa luz tem que, quando ela chegar até a Marília, ela tem que vir da Marília até os nossos olhos, beleza? Nesse caso, por exemplo, o Odisseu está de frente para a Marília, né? Então, a luz vai ter que chegar até a Marília, refletir na Marília e chegar até os olhos do Odisseu, né? Porque a luz vai carregar a luz precisa carregar as informações de Marília até Odisseu. Então, ela tem que chegar até Marília para depois ir para o Odisseu. Então, nós queremos essa alternativa, né? Aqui, enfim, a alternativa correta é a letra A já, né? Porque, tipo assim, é o que está relacionado ao que a gente comentou, né? A luz, ela vai sair ali da fonte primária, né? Nesse caso aqui, só comentando mais um detalhe, pessoal, é, tipo, enfim, se vocês quiserem responder, a Marília seria que tipo de fonte de luz? Você sabe me falar? Secundária? Isso, secundária. Por que que seria uma fonte secundária? Isso, Dalesca e Sabrina. Alguém sabe me explicar rapidinho? Porque não é ela que está emitindo a luz, né? Isso, exatamente. É tipo a lua, ela reflete a luz. A luz bate nela e, né, e é refletida. Exatamente isso, ela reflete a luz de uma fonte primária. Então a Marília seria uma fonte secundária de luz, e aí a luz que a Marília está refletindo chegou até o Odisseu, então o Odisseu viu a Marília, beleza? A ideia é mais ou menos essa. E aí, por exemplo, no caso aí, Marília, né, seria um objeto opaco também, então a luz não atravessa a Marília, reflete na Marília e chega até o Odisseu. Aqui as outras, né? A C, por exemplo, é só um detalhe mesmo das setinhas, né? Porque a luz vem da Marília até Dirceu, mas aqui está sinalizando como se a luz, né? Vamos dizer assim, fosse do Dirceu até Marília, né? Tipo, ó, não falei, confundi tudo, né? A luz vem da fonte primária até Marília, mas aí da Marília até o Dirceu tinha que ter a setinha no outro sentido, né? Na letra B, a luz chega até de ser o primeiro, então, nesse caso, a gente estaria explicando a Marília vendo o Dirceu, beleza? Porque olha só, a luz vai chegar até o Dirceu e vai carregar a informação dele até a Marília. Então, quem vai estar enxergando vai ser a Marília ao Dirceu. E a D a gente tem inversão de setas de novo, beleza? Só revisando. Agora, pessoal, a gente vai falar das radiações do espectro visível, né? Porque a gente já falou que é a luz que permite a gente enxergar, e a gente enxerga várias cores. Então tem que ter alguma coisa que permite a gente enxergar diferentes cores. Beleza? E aí está relacionado a isso. A luz, eu não lembro se eu comentei isso na aula, mas é uma onda, né? Eletromagnética. E quando a gente trabalha lá com ondas, a gente tem
uma característica nas ondas, não precisa preocupar demais com essa característica, depois, quando a gente for falar de ondulatório, eu vou explicar direitinho, que é a frequência da onda, beleza? E o comprimento de onda. Então, a luz ela pode ter diferentes comprimentos de onda, diferentes frequências. E aí a cor está relacionada ao comprimento de onda, né? Ou a frequência da luz. A gente vai ver que quando a gente mexe em um, o outro mexe. Então aqui nesse slide a gente está trabalhando com o comprimento de onda. Então, cada luz, cada cor tem um comprimento de onda específico. Enfim, a ideia é essa. Então, a gente tem a luz visível e tem diferentes cores, cada uma tem um comprimento de onda. Além disso, né? Vou começar de novo aqui. A gente começa... Vocês estão vendo a setinha? A minha setinha estão, né? Olha só. Vou começar com essa imagem aqui da direita, que tem um olhozinho olhando. E aí aqui embaixo a gente tem raios gama, raio-x, ultravioleta, infravermelho, micro-ondas e ondas de rádio. Beleza? São outros tipos, né, de radiação que a gente não enxerga. Então, por exemplo, né, igual eu falei, a gente começa aqui com ondas de rádio, né, que tem uma frequência mais baixa. Aí micro-ondas tem uma frequência um pouquinho mais alta. E de cima para baixo aqui, a frequência vai aumentando e o comprimento de onda vai diminuindo. Então, o maior comprimento de onda está em cima. Ondas de rádio tem um comprimento de onda maior, micro-ondas um pouco menor o comprimento de onda, infravermelho, comprimento de onda menor. E aqui a gente observa. E aí a gente tem, né, cada faixa de comprimento de onda está relacionada a uma cor. E aí, por isso, por exemplo, a gente consegue observar aqui as cores do arco-íris também. Aí depois vai sair da faixa visível, né? Então a gente não enxerga mais depois do azul aqui. Não é azul que chama, tem um nome específico que eu esqueci. E aí entra no violeta, que já é um comprimento de onda menor do que o que a gente enxerga. Raio-x menor ainda e raios gama menor ainda. Então tudo isso aqui são ondas, né, eletromagnéticas. A gente pode pensar até como luz, tá? Só que as luzes que estão em cima aqui e as luzes que estão embaixo aqui, o nosso olho humano não é capaz de enxergar, beleza? Então a gente sempre enxerga o que está dentro desse espectro. E aí, eu acho que é esse ano mesmo, Maria Eduarda. Aí, então o que acontece? São todas essas luzes. E o Sol, ele emite a luz, toda a luz, tipo, a fonte de luz que a gente tem aqui na Terra, né? A principal é o Sol. E o Sol, ele emite luz em diferentes frequências. Por exemplo, né? Inclusive o espectro de luz visível. Então, se a gente fala lá de raios UV, às vezes tem que tomar cuidado com raio UV por causa de câncer e tal. O raio UV nada mais é do que o raio ultravioleta. Então, como o Sol emite vários comprimentos de onda, né, vários tipos diferentes de luz, inclusive a luz ultravioleta, mas a gente não enxerga a luz ultravioleta, beleza? Então, o espectro visível são essas cores aqui. E como que a gente enxerga as cores do objeto, né? Igual eu conversei lá com vocês na questão, né, do Dirceu vendo a Marília, o Dirceu, ele via a luz que refletia na Marília. E quando a gente vai ver um objeto, é exatamente isso que acontece. A gente enxerga a luz que é refletida do objeto, beleza? Então, por exemplo, aqui, ainda sobre o espectro visível, se a gente estiver vendo todos esses comprimentos de onda aqui juntos, é a luz branca, beleza? Então, o somatório de todos os comprimentos de onda configura para a gente a luz branca. Então, vamos imaginar aqui, né? A luz, a cor do objeto o que a gente enxerga é a luz que está sendo refletida. Então, por exemplo, aqui nessa primeira imagem, a gente tem chegando a luz do Sol, aqui tem as 3 cores primárias, né? Se a gente somar as 3 cores primárias, a gente vai ter o branco. Então é como se estivesse chegando luz branca aqui, beleza? Enfim. Só que a maçã, ela é vermelha. Se a maçã é vermelha, o que isso significa? Que apenas a parte da luz que está chegando, que é relacionada à luz vermelha, apenas o comprimento de onda da luz vermelha é refletido. Então, né? Por exemplo, chegou todas as 3 cores primárias aqui em forma de luz branca, né? Só que só a luz vermelha foi refletida. As outras 2 foram refratadas ou absorvidas.
E então, no caso, como só a vermelha foi refletida, a gente vai enxergar a maçã como vermelha, beleza? Agora, já no caso do ovo aqui, por exemplo, né? Tá chegando a mesma luz no ovo, né? As três cores primárias ali, somadas, elas vão formar um branco. Pode sim, Valquíria, pode mandar a questão. Aí, se quiser mandar, tá, beleza. Aí, as três cores primárias, né, vão estar juntas aqui, os três comprimentos de onda, na forma de luz branca, e aí vai ser refletido em forma de luz branca. Então, a gente vai refletir os comprimentos de onda, né, todas as luzes, então a gente vai enxergar o ovo como branco, beleza? Então, a ideia é essa. A, a luz, ela vai carregar a informação do objeto. O objeto ele é vermelho, então apenas a luz vermelha vai ser refletida, porque ele está carregando a informação de que o objeto é vermelho. Se o objeto é branco, todas as luzes do espectro visível vão ser refletidas. Se o objeto é azul, a luz azul vai ser refletida. Isso se a gente jogar a luz branca, beleza? No caso, né? Que seria o somatório das cores. Agora, a gente tem outros detalhes que são importantes. Por quê? A gente estava conversando se a gente jogar uma luz que contém todos os comprimentos de onda diferentes. Só que, se a gente for parar para pensar, o que está chegando para a gente é a informação. Então, é o somatório da luz mais o objeto, beleza? Então, por exemplo, pode ter uma situação em que a luz que está chegando, né, no objeto não contém, vamos dizer assim, os comprimentos de onda todos relacionados à luz branca. Então, por exemplo, né? Então, nesse caso aqui, nesse exemplo, a gente tem um objeto, ó, a gente tem uma fonte primária de luz que está emitindo luz azul. O objeto é branco. Se chegasse luz branca no objeto, né, com todas as cores, a luz refletida conteria a informação de que o objeto é branco. A gente ia ver todas as cores e a gente sabia que o objeto é branco. Só que como tem que ser o somatório das características da luz e do objeto, está chegando luz azul, apenas luz azul no objeto. O objeto branco, ele reflete todas as luzes, né? Mas só está chegando azul, então ele vai refletir a luz azul. Então a gente vai enxergar esse objeto como azul, beleza? Então, por exemplo, beleza, Valkyrie, eu acho que depois desse aqui eu abro lá. Aí, ok. Nesse outro caso aqui, o objeto, ele é azul também. Agora, continuando a emitir a luz azul. O objeto é azul. Então, se o objeto é azul, isso significa que ele vai refletir a cor azul e a informação que vai chegar até os nossos olhos é de que a cor do objeto é azul. Então, se a gente tem luz azul chegando no objeto azul, essa luz vai ser refletida e a gente vai ver o objeto azul. Agora, se a gente tem, agora, continua com o objeto azul, mas a gente muda a cor, aqui vocês podem até ver, né? Aqui, por exemplo, né? Quando luz azul, objeto branco, a luz azul foi refletida. Não, se fosse vermelha não ia refletir roxo. Não, Maria Eduarda. É porque assim, por exemplo, né, a gente tem a associação das cores para formar outras cores. Então, por exemplo, né, eu não lembro exatamente como forma o roxo, mas se a gente imaginar, eu imagino que o roxo seja o azul mais o vermelho, igual você falou. Então, se a gente imaginar, né, para ver o roxo, o que que acontece? Teria que chegar, o objeto teria que ter a cor roxa, né? E teria que chegar a luz azul e roxa, pelo menos, né? Por exemplo, se o objeto tiver a cor roxa e chegar a luz branca, vai ser emitido a luz roxa. Se chegar tipo assim, as cores que formam a luz roxa e o objeto for roxo, vai refletir a luz roxa também. Mas, por exemplo, se o objeto for roxo e chegar, sei lá, a luz verde, não vai ser refletida, se a luz verde não compõe a cor do objeto, né? Então, para a gente ver o roxo, as duas cores que formam o roxo tem que chegar até a gente. Então, por exemplo, se a gente vê aqui a luz verde, porque, olha só, até dá para pensar nesse exemplo, né? Que a luz azul bateu, a setinha viu, a gente viu que ela foi refletida e chegou no olho. A luz verde, ela bateu aqui, só que ela não foi refletida. Se a gente pensasse com essa ideia que você está falando, por exemplo, a gente teria uma luz amarela, você não concorda comigo? Se eu não me engano, o verde e o azul... Não, não. É o azul. É o verde e o azul que formam o amarelo, né? Ou é o contrário? Desculpa, eu não lembro muito bem.
E aí, por exemplo, né? Aqui está chegando a luz verde, o objeto é azul, a luz verde não vai ser refletida, então a gente não vai ver o objeto. Beleza? Eu acho que aqui a gente tem, é isso mesmo, é verde e vermelho que forma amarelo, verde e azul forma um azul claro. E aqui verde e vermelho forma o roxo, tá vendo? Então, por exemplo, né? Se a gente fosse usar essa ideia, a gente teria uma luz sendo refletida aqui, que seria o produto do verde com o azul, mas a gente não tem nenhuma chegando. Só confirmando. Olá, Larissa, eu vi a mensagem que você me mandou aqui perguntando se... eu vou parar de transmitir a tela rapidinho só para abrir o WhatsApp aqui, pessoal, para pegar a questão. Ô, Larissa, você pode explicar para mim um pouco melhor a sua dúvida? Porque é, é isso que acontece com o farol, como assim? O que seria com o farol? É exatamente isso. Quando a gente pensa na luz negra, por exemplo, né, batendo na luz azul, ó, na roupa branca, é porque a gente vê a roupa de outra cor, é justamente porque não está chegando na blusa que é branca, né, todas as cores relacionadas tipo, para formar a cor branca. Está chegando só algumas cores. Então a gente vê as cores que estão chegando na camisa e vem para o nosso olho, entendeu? A ideia é mais ou menos essa. É, deixa eu pegar a questão aqui, pessoal. Tô só lendo aqui, só um minutinho. Tá, essa questão ela é complicada, na verdade, a gente não conversa dessa parte, né, nessa parte da matéria, né? Eu acho que se for conversar sobre isso, essa primeira a gente conversa na física moderna, mas a gente vai resolver aqui. Oi, Iago. Oi. Ela falou que errou as questões, que foi de outro simulado, de outro cursinho. Tá bom, tudo bem, Larissa, mas se você quiser, é porque você falou do farol. Não, no caso foi a Valkyria que falou isso. Ah, tá. Tá, beleza. Então, Val, vou resolver aqui essa aqui. Eu vou copiar as duas. Vou colocar ali no Paint. Pessoal, desculpa aí. Tá, agora a outra. Tá, vou resolver uma de cada vez. Porque não coube tudo. Tá, beleza. Deixa eu
transmitir aqui de novo. Vocês estão vendo a tela aí agora, pessoal? Tá certinho? Beleza, então. Enfim, desculpa a demora, eu estava dando uma lida na questão. O que acontece? Eu vou ler essa questão com vocês. Então, vamos lá. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz espalha-se por todos os lados, e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos atravessam uns aos outros sem se atrapalharem, compreende-se que, quando vemos um objeto... Não tá dando? É porque tá pequeno? Ah, tá. Perdão. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Nossa, vai ficar... Tá, deixa eu copiar aqui de uma vez. Aqui vocês estão conseguindo ler, pessoal? Se eu for assim... Assim tá dando para ler? Sim, tá dando. Tá bem? Tá, beleza. Então vamos. Quando se considera a extrema velocidade com que a luz espalha-se por todos os lados e que, quando vem de diferentes lugares, mesmo totalmente opostos, os raios luminosos atravessam uns aos outros, sem se atrapalharem, né? Isso foi uma coisa que a gente conversou lá atrás. Vocês lembram que, por exemplo, né, se a gente tem dois raios de luz ali, eles vão passar um pelo outro sem atravessar, sem atrapalhar a trajetória um do outro, né? Beleza. Uns aos outros sem se atrapalharem. Compreende-se que, quando vemos um objeto luminoso, isso não poderia ocorrer pelo transporte de uma matéria que venha do objeto até nós. Então, o que ele está falando para a gente aqui? Se fosse uma coisa material, né, uma coisa física que a gente consegue pegar, que tivesse vindo do objeto até nós, isso não ia acontecer, porque se fosse uma coisa material, física, um ia bater no outro, né, e não ia poder acontecer isso, beleza? Então é isso que ele está falando. De uma matéria que vem do objeto até nós, como uma flecha ou uma bala que atravessa o ar. Pois certamente isso repugna bastante a essas duas propriedades da luz, principalmente a última. Beleza. Então é isso que ele está falando para a gente, né? Que quando a gente percebe a luz ali, a luz, os raios de luz, né, eles não atrapalham um ao outro, eles não batem um ao outro. E que se a luz fosse formada por uma matéria que vem até os nossos olhos, isso não seria possível. E aí, né, ele pergunta, o texto contesta que concepção acerca do comportamento da luz, beleza? E aí, na verdade, isso daqui acho que não vai entrar em física moderna ainda, mas é porque a gente não chegou a conversar sobre o comportamento da luz, né? Porque não tem tanto tempo assim, mas enfim, eu acho que é até bom a gente resolver essa questão. Então, qual que é a pergunta principal aqui, beleza? O seguinte, o texto ele está explicando para a gente isso que eu falei, e ele está perguntando que esse texto ele vai contra qual concepção, né, acerca do comportamento da luz. A primeira alternativa é a seguinte: o entendimento de que a luz precisa de um meio de propagação, difundido pelos defensores da existência do éter. Aqui, essa primeira ideia, ela vai contra, né, uma das ideias que a gente conversou. Não lembro se eu falei sobre isso com vocês da luz, mas a luz é uma onda eletromagnética. Uma onda eletromagnética, ela não precisa de um meio material para se propagar, beleza? Por isso que a luz chega do Sol até a gente. A luz consegue viajar no vácuo, ela não precisa de matéria para viajar. Então, essa letra A aqui, ela se opõe à nossa concepção de luz, beleza? Ela vai contra ao que a gente está pensando para a luz aqui, que na maioria dos casos, a luz funciona assim, beleza? Então, a luz não precisa de um meio para se propagar. Então, a A, ela vai contra essa ideia de luz, né? De que a luz é uma onda eletromagnética. Só que a A não está certa, na minha opinião, porque a A não está dizendo respeito ao enunciado da questão. Porque o enunciado da questão não está falando da necessidade de um meio se propagar, mas sim do fato dos raios de luz não se chocarem, beleza? Agora, a letra B.
o modelo ondulatório da luz, o modelo ondulatório para a luz, o qual considera a possibilidade de interferência entre os feixes luminosos. Então, na verdade, né, o texto da questão ele não está se contrapondo, ele está indo a favor, né? Porque se ele fala assim, opa, peraí, se a gente consegue perceber que é possível se a gente consegue perceber que é possível a luz, um raio de luz não atrapalhar o outro, então não faz sentido. Então é assim, tipo, a letra B está falando exatamente isso, né? Que no modelo ondulatório, é, os feixes luminosos eles podem passar um pelo outro. Enfim, não sei se é bem isso, né, que ele está falando. Mas ela não está contestando o modelo ondulatório também, né? Agora, a letra C é o modelo corpuscular defendido por Newton, que descreve a luz como um feixe de partículas. Na minha opinião, a letra correta é a letra C, porque se a gente pensar, né, no modelo corpuscular e a luz sendo algo material, por exemplo, um feixe de partículas, era para a luz se chocar. E aí, quando ele questiona isso, que a luz não se choca, ele está questionando esse modelo, o modelo proposto por Newton, né, corpuscular. Então, está se contrapondo a esse modelo. Então, na minha opinião, a resposta certa é a letra C. A letra D é a crença na velocidade infinita da luz, defendida pela maioria dos filósofos gregos. A gente sabe que a velocidade da luz não é infinita, está errado também essa questão, essa alternativa, só que não é sobre isso que o texto está falando. E a letra E, a ideia defendida pelos gregos de que a luz era produzida pelos olhos. Também é uma alternativa que está errada, né? A luz não é produzida pelos olhos. Só que o grande ponto dessa questão é o que está sendo questionado, né? Tipo assim, então está perguntando a qual ideia o texto está se contrapondo. E na minha opinião está se contrapondo à letra C, que é o modelo corpuscular. Você sabe qual que é a alternativa, Valkyria? Beleza. Eu vou tentar dar uma olhada, pesquisar e eu respondo para vocês. Mas na minha opinião seria essa. Porque, e aí eu falei sobre física moderna, porque depois, lá na frente, não, eu também erro, viu? E o que acontece também, eu não faço física, né? Então eu acabo estudando um pouco para fazer a aula antes de cada aula. Então, geralmente, como eu não dei uma revisada nessa parte, pode ser que eu não esteja falando bobagem, beleza? Mas a ideia é mais ou menos essa. E aí, depois lá na frente, na física moderna, eu acho que a gente vai ver isso, que a luz, a gente está trabalhando a luz como onda. Então, geralmente, assim, no dia a dia, ela vai funcionar como uma onda eletromagnética e a gente vai pensar nela como onda eletromagnética no Enem. Porque o Enem cobra muito pouco física moderna. Mas lá na física moderna, lá, em algumas situações, a luz se comporta como um corpo, como matéria. Mas isso depois talvez a gente vai conversar, nem sei se vai dar tempo, porque tipo, é uma parte que o Enem não cobra muito, não é uma parte muito simples também. Beleza. Tá, agora, essa outra questão aqui, depois eu vou conferir ela e eu mando para vocês, tá bom? Mas vou resolver aqui de acordo com a minha opinião, né? E, na verdade, a questão 4 eu não tenho, a alternativa 4 eu não tenho certeza se ela está errada ou não. Eu vou confirmar depois e falo com vocês, beleza? Oi, Larissa, deixa eu ver aqui. É C mesmo, né? Então tá certo. Mas a ideia é mais ou menos essa. Ficou alguma dúvida, Valkyria? Se você quiser depois também me mandar no privado, eu respondo. Mas é mais ou menos a ideia é essa, né? Que está contestando essa ideia de que a luz se comporta como matéria. Agora essa daqui, olha só. Analise as afirmações a respeito da luz e suas propriedades. A primeira, né, a primeira alternativa fala para a gente que a luz é uma forma de radiação eletromagnética. E sim, né, na minha opinião, essa alternativa está certa, porque igual a gente conversou, é uma forma de radiação eletromagnética. Isso significa que, assim, em termos gerais, que a luz carrega informações sem precisar de
um meio material, né? A segunda alternativa é a luz é uma onda de propagação transversal. Igual a gente viu lá, né, no inicinho, a luz ela se propaga de maneira sempre reta, né? Então, pelo que eu entendi aqui, por exemplo, né, como maneira transversal, se a gente o feixe de luz formaria 90 graus com a eu não entendi muito bem o que ele está querendo dizer com transversal, né? Mas eu não consideraria transversal como sinônimo de reto, né? Porque formaria um ângulo de 90 graus na minha percepção com a fonte. Agora, a alternativa 3 aqui. A luz propaga-se somente em meios materiais. É isso que a gente conversou mais cedo, né? A luz não precisa de meio material para se propagar. Por isso que a luz, por exemplo, chega do Sol até a gente passando pelo vácuo, né? Então, a alternativa 3 está errada. Então, na minha opinião, a alternativa 2 e a alternativa 3 estão erradas e a 1 está certa. E a alternativa 4 é a luz não pode ser polarizada. Essa eu não sei te explicar muito a fundo, beleza? Mas se a gente pensar lá, a luz ela é composta por fótons, né? Os fótons, eu acredito que eles podem interagir com cargas elétricas. Então, a gente consegue pensar na luz polarizada. Por exemplo, né? Se a gente tiver uma região polarizada ali, negativamente ou positivamente, ela consegue interagir com os fótons e polarizá-los, né? Se eu pensar nessa ideia de que a luz é composta pelos fótons, ela poderia interagir com cargas elétricas e aí ela poderia apresentar polarização. Então, na minha opinião também, a 4 não está certa. Justamente por isso, mas isso realmente eu tenho que rever, porque eu não lembro, muito tempo que eu não vejo isso. Então, eu marcaria a alternativa A, mas eu não tenho muita certeza sobre isso. Depois eu vou ver se eu escrevo alguma coisa direitinho sobre essa questão e mando lá para vocês, beleza? Tá, eu vou continuar aqui por nada. Agora, igual eu falei, quando a gente vai ver um objeto, né, a gente está de frente para o objeto, a gente vai ver a luz que é refletida, porque a gente precisa que perdão, Larissa, desculpa. O farol também. A cor da lâmpada que transmite a cor. Se a gente pensar no farol de carro, por exemplo, eu acho que é isso, né? No semáforo. Então, no caso do semáforo, o semáforo é uma fonte primária de luz, beleza? Então, a gente tem uma luz lá no semáforo, né? Antigamente, a gente tinha uma... beleza, obrigado, Maria Eduarda. Então, seria a letra afirmativa, as afirmativas um e 2. Então, no caso, Larissa, o farol, né, de carro, o semáforo, por exemplo, ele é uma fonte primária de luz. Então, a luz ali, ela já é emitida na cor. Por exemplo, a luz verde, a lente tem LEDs verdes que acendem. Então, a luz primária, né, a luz que está sendo emitida ali da fonte primária já é verde. Então, não tem relação com o vidro do farol, vamos dizer assim, beleza? Pelo menos esses semáforos atuais. Os semáforos antigos, eu não sei como que funciona, mas o semáforo de LED é isso. A gente tem os LEDs, eles vão acender ali na cor verde e a gente vai enxergar o semáforo na cor verde. Então, a luz já é emitida na cor verde, beleza? Como fonte primária. A dúvida era essa, Larissa? Tá, beleza.
Agora, vou continuar aqui, pessoal. Já são 10h18, eu acho que a gente vai terminar. Nossa, a gente tá meio atrasado. Tá, beleza. Agora, continuando, né? Igual eu conversei com vocês, a luz tem que chegar até os nossos olhos para a gente enxergar o objeto. Então, se a gente estiver de frente para o objeto, igual naquelas situações, a gente vai ver a luz refletida, né? Agora, se a luz estiver, tipo, atrás do objeto, a luz que vai chegar até a gente, nesse caso aqui, igual a gente está vendo, é a luz que é refratada. Você concorda comigo? Então, é exatamente essa. Quando a luz está quando a gente vai ver a luz através do objeto, a gente vê a luz que é refratada, porque é a luz que vai passar por ele para chegar até os nossos olhos. Então, nesse caso, a gente não vê a luz refletida, e sim a luz refratada. Tá, aqui é só, o gabarito já está aqui, né? É só para a gente revisar rapidinho. Durante o maior São João do mundo, realizado na cidade de Campina Grande, um estudante de física, ao assistir a um show, decidiu observar o comportamento dos feixes de luz emitidos por três canhões, os quais emitiam luz nas seguintes cores, né? Canhão A, luz azul; canhão B, luz verde; e canhão C, luz vermelha, como mostra a figura a seguir. Considerando que os três feixes de luz têm a mesma intensidade e se cruzam na posição 4, as cores vistas pelo estudante nas regiões iluminadas 1, 2 e 3 do palco e na posição 4 serão respectivamente. Então agora a gente conversou, né? Quando a gente tem as três cores primárias, a gente vai enxergar a luz branca, né? Então, por exemplo, né, aqui no ponto 4, se a gente pensar que a gente tem as três luzes, né, dos três comprimentos de onda chegando, no ponto 4 a gente vai enxergar a luz como branca. Aqui no ponto 1, o que está chegando é a luz vermelha, então a gente vai enxergar vermelho. No ponto 2, o que está chegando é a luz verde, então a gente vai enxergar verde. E aqui no ponto 3, o que está chegando é a luz azul, então a gente vai enxergar azul. Então a ideia é basicamente essa, e aí a gente tem a alternativa correta, né? Na letra A a gente tem a luz vermelha, no ponto 1, luz vermelha; no ponto 2, luz verde; no ponto 3, luz azul; e no ponto 4, branca. Beleza, agora a gente vai conversar rapidinho sobre a câmara escura. O que acontece na câmara escura? Igual a gente viu lá, né, a luz ela se propaga de forma reta, né, em linhas retas. E aí, na câmara escura a gente tem uma caixa completamente escura, vedada aqui, que tem só um furo bem pequeno. E aí, nesse furo vai passar, né? Somente nesse furo vai passar a luz, né? Ela está vedada e tal, toda escura. Então, a única luz que entra na caixa é nesse espacinho pequenininho. Então, é um espaço bem pequeno. E aí, se a gente desenhar, né, os feixes de luz, né, que estão saindo, por exemplo, do objeto, a gente vai perceber que se a gente desenhar ele fazendo uma trajetória reta, olha só, por exemplo, o feixe que está saindo, né, da parte de cima aqui da vela, ele vai se propagar aqui por essa região, e aí, quando ele encontrar o caminho aberto, ele vai passar, vai continuar o caminho dele e vai chegar até essa outra extremidade da caixa. Então, por exemplo, né, a luz que está saindo desse ponto aqui e que está fazendo esse trajeto vai conseguir passar. Mas, por exemplo, se a gente pensar na luz que está, no feixe de luz que está fazendo esse trajeto, vocês estão vendo a setinha que está fazendo um trajeto desse tipo assim, por exemplo? Ó, deixa eu pegar aqui para desenhar. Tá, beleza. Agora, se a gente, né, pegar aqui para imaginar, né, esse feixe de luz aqui de cima que tá passando aqui, ele tá chegando até essa parte da caixa. Mas, por exemplo, né, a gente tem um feixe de luz saindo daqui, por exemplo, né, relacionado a essa ponta. Só que esse feixe de luz, ele vai passar direto. A gente tem outro feixe de luz que está, por exemplo, um pouco menos inclinado, ele vai percorrer uma trajetória reta, mas ele não vai encontrar o buraco da caixa. Então a gente tem todos esses feixes de luz. Só que eles não vão formar imagem na caixa porque eles não estão passando pelo buraco. E aí o buraco é tão pequeno, né, que a gente vai ter o feixe de luz relacionado a essa extremidade passando aqui e chegando a essa ponta. Então, por exemplo, né, o feixe de luz que está saindo daqui, ele vai ter uma inclinação um pouco menor, vai passar, vai chegar até esse ponto. E assim por diante. Então,
é como se a gente tivesse ali, basicamente, um feixe de luz de cada, né? O feixe de luz sai daqui, passa por essa parte muito pequenininha e chega aqui. E aí a imagem vai se formando aqui dentro da câmara escura. Então a ideia é basicamente essa, né? E aí por isso que a luz, a imagem, ela vai se formar de cabeça para baixo, justamente por esse trajeto. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, né, a luz que está aqui, a luz que, por exemplo, né, se a gente fosse pensar nela se formando de cabeça para cima, a luz que está aqui teria que, sei lá, chegar aqui, e a luz que está aqui teria que chegar, vou fazer de vermelho, de verde. Para ela se formar, né, de cabeça para cima, a luz que está saindo dessa extremidade teria que chegar até essa extremidade, e a luz que está saindo dessa extremidade, por exemplo, teria que chegar até essa extremidade, né? Ela ia se formar de cabeça para cima, mas com um tamanho menor. Só que, como aqui e aqui a gente não tem nenhum, né? Não tem como a luz passar, porque é um ambiente opaco, essa luz não vai chegar até aqui, então ela não vai se formar dessa forma. E como a gente tem um furinho bem no centro, a luz vai ter essa característica de propagação, né? Esse raio de luz aqui que vai conseguir passar e vai conseguir chegar até aqui. Então a gente tem a formação da imagem de cabeça para baixo. E aqui a gente tem uma relação interessante, né? Que se a gente for querer calcular, por exemplo, né? Se a gente souber o tamanho do objeto e o tamanho da imagem, por exemplo, a gente consegue saber qual a distância o objeto tem que estar da caixa, né? Porque esse tamanho da caixa aqui, ele não vai alterar. Então a gente, por semelhança de triângulo, a gente chega a essa relação, que ela fala para a gente que a razão, né? Se eu pegar, por exemplo, e dividir o tamanho do objeto pelo tamanho da imagem, é igual à distância do objeto até a câmera e dividida pelo comprimento, né, da câmera aqui. Então, que seria, né, objeto sobre imagem é igual à distância do objeto até a câmera dividido pela distância da câmera. E aqui eu vou só fazer uma questão rapidinho que eu coloquei sobre isso. Só para ver se, enfim, ficou... Por claro, é só a parte de cálculo, que é a seguinte, né, da câmera escura. E aí só esse exemplo rapidinho, eu acho que dá para fazer. Eu já tá com gabarito. Então é o seguinte, né, a questão, vou colocar aqui para eu conseguir escrever. Mediante uma câmara escura de orifício, obtém-se a imagem do Sol conforme o esquema a seguir, né? Então aqui a gente tem a mesma representação, os raios eles estão passando ali nessa abertura muito pequena e a gente vai ter a formação do Sol de cabeça para baixo, vamos dizer assim, né? Aqui tem muita diferença, mas aqui a gente tem, né, os dados, né? Que seria a distância do Sol à Terra, né? Que seria a distância A aqui, beleza? Distância do Sol à Terra. A distância do orifício ao anteparo, né, que seria a distância B, e o diâmetro da imagem, né, que é 9 aqui. Então, por exemplo, se a gente for escrever aquela relação lá, a gente vai ter aqui, nesse caso, né, o Dzão dividido pelo Dzinho, que seria o tamanho do objeto, né, dividido pelo tamanho da imagem, é igual à distância do objeto, que é o Sol, até a caixa aqui, né, o A, dividido pelo comprimento da caixa, né, que seria o Bzinho aqui. Então, beleza, a gente tem essa relação, que é exatamente usar aquela fórmula lá. E aqui a gente pode simplesmente substituir os valores, né? Então, a distância a distância do Sol até a Terra, que é a letra A, então a gente vai colocar aqui 1,5 dividido pelo diâmetro da caixa, né? O diâmetro da caixa, né? Que no caso seria o B, né? Que seria do orifício até o anteparo. A letra B. Então a gente tem aqui 1 metro. E aqui vale notar, né? Que é
tanto o A quanto o B estão em metros. E aqui a gente tem o D, que a gente quer saber, dividido pelo Dzinho, né? Que é o que ele falou pra gente. Agora é 9 milímetros. Então, por exemplo, vamos escrever já em metros de uma vez, né? Se a gente for escrever em metros, 9 milímetros é 9 vezes 10 a menos 3 metros, né? Que aí andando com a vírgula 1, 2, 3, a gente teria 0,009 metros, que é a mesma coisa que 9 milímetros, ou 9 vezes 10 a menos 3. Então, beleza. Aí aqui a gente faz uma multiplicação cruzada, aí 1,5 vezes 10 a 11. Então, aqui a gente vai fazer uma multiplicação cruzada, por exemplo, né? D é igual a 1,5 vezes 9. E aqui a gente pode escrever já a potência de 10 que vai ser resultante, né? Então, a gente vai fazer 11 menos 3 e a gente tem que vezes 10 a 8, né? Beleza. Então, 1,5 vezes 9 vezes 10 a 8. Se a gente fizer ali 1,5 vezes 9, se eu não me engano, vai dar 13,5, né? Então, a gente tem aqui Isso. 13,5 vezes 10 a 8. E aí, né? Vou escrever isso aqui em notação científica. Então, a gente teria 1,35 vezes 10 a 9. Vocês concordam com isso que eu fiz aqui? Né? Eu andei a... É como se eu tivesse... Eu vou transformar isso aqui em notação científica. Então, a gente tem 13,5 vezes 10 a 8. Para eu transformar em notação científica, eu tenho que passar para 1, alguma coisa. Então, 13,5 para 1,5, eu andei com a vírgula 1, uma casa para a esquerda. Se eu andei uma casa para a esquerda, para eu ter o mesmo valor, eu acrescento mais né? Mais uma unidade aqui no expoente. Então, a gente tem, né, que o tamanho aproximado do Sol aí é 1,35 vezes 10 a 9, que é aproximadamente 1,4 vezes 10 a 9. Beleza? A ideia é mais ou menos essa, da câmara escura, e a gente consegue calcular. Enfim, na próxima aula, eu vou continuar essa outra aula e... Pessoal, se a gente precisar, talvez, de repor uma aula, vocês têm disponibilidade? A NDA, né? Se eu não me engano, eu olhei lá no gabarito e estava fornecendo 1,4, né? Porque o que acontece? Com o valor aproximado para o diâmetro do Sol. Então, tá falando que o valor é aproximado, e se a gente pensar na notação científica, a gente tem que ter uma casa depois da vírgula. Então, como é 1,35, a gente teria que escrever de uma forma que a gente tenha uma casa depois da vírgula. Então, por isso que a gente escreveu, por exemplo, 1,4, né? Vezes 10 a 9. Eu vou conferir lá no gabarito da apostila, mas eu acho que é isso mesmo. E aí, depois, se vocês puderem... não, aí não precisa ser o próximo sábado, não. Algum sábado que der, sabe? Tipo, sei lá, a gente conversa. Porque o próximo sábado também talvez fique em cima, né? A gente acha um dia. Ah, tá, beleza. Beleza, Valquíria. Eu vou olhar direitinho e mando lá uma explicação melhor para outra questão que eu fiquei meio na dúvida. Beleza? Vou olhar e mando sobre esquema de polarização da luz. Vou ler direitinho sobre aquilo lá, né? Quando ele fala a luz tem, né, orientação transversal. E eu mando para vocês no grupo lá, pessoal. E aí, se vocês puderem, se a gente puder, né, depois fazer uma outra aula, vai ser bom. Porque eu tô meio atrasado. Então é isso, pessoal. Boa noite. Obrigado. Até a próxima.